Nos últimos 10 anos, o dólar no Brasil subiu 145%, que dá um retorno médio anual de 9,40%. Por 9,40%. Nos últimos 10 anos, o Ibovespa subiu 119%. Ou seja, o cara, se tivesse comprado o dólar e guardado embaixo do colchão, ele tinha ganhado mais dinheiro do que se ele tivesse colocado a grana dele para trabalhar nas maiores e mais negociadas empresas do Brasil. Bizarro isso. Bizarro. Você pensar que um dinheiro parado no colchão, na moeda mais forte do mundo, tinha seus valores ou mais do que as maiores ações do país. E um dinheiro que foi diluído também, porque eles não param de criar mais moeda lá. Perfeito, não é que, os caras lá não emitiram moeda e tudo mais, né? Mas eu queria começar esse papo aqui. Por que vocês acham que nesses últimos 10 anos a moeda brasileira perdeu tanta força, não só contra o dólar americano, mas se você for pegar contra outras moedas de desenvolvidos e até emergentes, o Brasil ficou aí relativamente mal, digamos. Eu acho que a gente tem conversado muito, eu, o Bruno e o pessoal no Viver de Renda, a equipe, a gente está entrando num ponto da evolução nesse momento global, onde os países emergentes, até a própria China, se você for olhar, ela vai muito bem nos últimos 10 anos, 2, 3 anos, e 7 anos ela é um investimento horroroso. Numa diferença muito grande com o avanço da tecnologia. Já sem contar, não quero entrar na parte de governo populista, medidas fiscais incorretas e tudo mais, é uma moeda que não tem demanda, né? O dólar tem sempre demanda. Por mais que o dólar vai acabar, o petrodólar vai acabar, ele continua tendo demanda. Os bancos centrais têm dólar, as pessoas buscam proteção nos títulos do governo americano. Mas eu acho que uma das coisas que transformou os Estados Unidos nesses últimos 10 anos e vai continuar por um tempo, fazendo com que o S&P, por exemplo, seja o principal e maior e mais robusto índice do mundo, é o avanço tecnológico. Porque hoje você tem as principais empresas do mundo americanas. De tamanho, você tem uma que entra no meio do caminho, que é a de óleo da Arábia Saudita, que é um Titanic, mas é uma commodity, ela é uma coisa cíclica. E durante os últimos 10 anos, que pega justamente quando eu saí do Brasil, Gui, meu carimbo em 15 de agosto de 2014, quando eu estou saindo do Brasil, dando saída fiscal, era 2,33 o dólar. Caraca. 2,33. Fez um trade ótimo. 2,33. Eu falo para as pessoas quando eles perguntam assim, mas vai para 6? Eu falo, é questão de tempo. Porque a gente nunca imaginava lá atrás que é para 5. Perfeito. E agora, olha que engraçado, a gente se ancorou que está torcendo para voltar para 5. A gente já se ancorou que 5 é a nova realidade. Então, enquanto os emergentes não fizerem o árduo trabalho de uma política fiscal razoável, mudar várias coisas que fazem com que a gente não cresça e tenha inflação, porque no comparativo pode pegar suas janelas móveis, quanto o Brasil cresceu nesses 10 anos, quanto os Estados Unidos cresceu, e quanto foi a inflação em cada lugar. Em 22, os Estados Unidos tinha 9 de inflação em julho, de 22, agora está com 3 de novo. E provavelmente vai embicar para 2 na meta. Aqui a gente foi de 8, 9 para 8, vai, volta e sobe Selic. Precisa ter consistência. Enquanto está lá fazendo tijolinho por tijolinho os Estados Unidos crescendo, consistente com uma inflação controlada, a gente fica fazendo ciclos de pico e queda de inflação. A moeda não aguenta e não tem atratividade. Eu e Bruno ontem a gente estava conversando sobre isso. Você vai investir no que aqui no Brasil, hoje em dia, em termos de bolsa e tudo mais, para participar do que está acontecendo no mundo? Só exportadora de commodity. Inteligência artificial consegue investir aqui? Empresas grandes de varejo e tudo mais, consegue? É muito cíclico. Sim. É muito cíclico. Então a gente precisa evoluir nesse aspecto de conseguir ter uma linha de crescimento sustentável no Brasil e nos emergentes, que o México está passando pela mesma coisa, com uma inflação mais controlada, senão a nossa moeda vai continuar. Sim. E uma coisa que eu ia perguntar para vocês aí, Bruno, se você quiser começar, nas últimas semanas, cara, a gente viu o dólar dar uma espichada, né? Eu tava lá fora enquanto isso, Você inclusive. tava lá fora. Então, acompanhei em loco, assim, sabe? Que meu hambúrguer começou a custar, eu e esse maluco pra comer hambúrguer, R$500. E aí, nas últimas semanas o dólar deu uma puxada, chegou a superar o patamar de 5,70. E aí nos últimos dias, não é nem pra falar que foi nas últimas semanas, ele também apresentou um bom alívio, voltando a trabalhar para baixo de 5,40. Então eu sei que você acompanha muito de perto, né, o mercado e tudo mais.
Então, na sua opinião, o que fez o dólar dessa puxada aí nessas últimas semanas? E o que foi fazer? E aí é um ponto, né? Porque tem gente que fala o seguinte: caraca, esse governo é foda, dólar foi pra cima de 5,70. E aí tem gente que defende o governo e fala: porra, que governo o quê, cara? Olha o que tá acontecendo com o dólar ao redor do mundo. Na tua opinião, o que rolou aí? Eu achei engraçado acompanhar o Twitter do pessoal bem alinhado ao governo, né? Pessoal que faz parte do PT, por exemplo, porque eles acusavam o Roberto Campos Neto de promover um ataque especulativo contra a nossa moeda. E acho que ficou bem claro que o ataque especulativo vem do presidente Lula. Porque na hora que ele deixou o discurso mais brando, e até o Haddad falou isso, né? É incrível como o Haddad ele virou o cara sensato. O mercado olha pro Haddad e fala: não, que bom que esse cara tá lá, porque se ele sai, o mercado cai. Fica pior. Então, quando ele moderou o discurso e parou de atacar pra caramba o Banco Central, as coisas ficaram mais normais. Então o dólar ele veio a se acomodar. Mas antes aquilo estava acontecendo por uma série de coisas, né? Então, além da situação fiscal do Brasil que preocupa, porque é engraçado, se a gente pega o resultado do Brasil em termos de arrecadação, janeiro foi recorde. E recorde desde que existe a série histórica. Fevereiro, a mesma coisa, março, abril, maio, junho provavelmente vai ser recorde também, e mesmo assim a gente continua gastando mais do que arrecada. Então a parte fiscal, lógico, ela tem um peso. E não é só o que acontece agora, é também o que deve acontecer nos próximos anos. Porque se a gente pega lá a meta que o governo tinha, não, esse ano era para ter superávit, não, agora vai ser déficit pequeno. Ano que vem era para ter, não, agora vai ser zero. E mesmo assim, quando você olha o resultado do déficit, a gente espera que seja maior já. Então, essa parte fiscal, junto com o discurso do governo, é muito ruim, porque o Lula ele vai lá e fala: não, o próximo presidente do Banco Central vai resolver a questão. Ele está claramente botando na mesa uma narrativa de que, olha, vai ter algum tipo de interferência política. E até ficava pensando, quem vai ser esse presidente? Cara, vai ser o Galípolo, que votou agora junto com os outros em unanimidade? Ou será que vai ser um outro cara? Então, toda essa incerteza, ela acaba fazendo com que a gente fique para trás. O dólar está se fortalecendo contra as outras moedas no mundo inteiro. Não é realmente um fenômeno apenas local. Mas quando você olha a moeda do Brasil, é aquela que tem a pior performance. E aí tem que ter uma explicação local. Essa explicação é muito ruído por parte do governo. Se o cara for ficar acompanhando o noticiário político aqui no Brasil, ele não para. Porque o tempo todo é nova medida para aumentar a alíquota de algum imposto que já existe, ou criação de novos impostos, vai ter o maior IVA do mundo, atrás apenas da Hungria. Então o tempo todo tem muito ruído.